A palavra que eu quero ministrar com vocês nesta manhã é o valor do sofrimento. Vamos falar sobre sofrimento. O que tem por trás do sofrimento que nós sofremos nas nossas vidas? Por que Deus permite que o sofrimento ele venha bater na nossa porta e muitas vezes ele traga tanta dor para as nossas vidas, queridos? Confesso para você que essa palavra foi difícil de preparar, Roseli sabe disso. Ontem à noite nada, tinha ideia, mas não tinha aquilo que Deus tinha com clareza. Hoje eu acordei 3 horas da manhã e vou pedir pela graça de Deus para que Ele possa entregar para cada um aquilo que Ele tem para entregar quanto a gente fala de sofrimento. E eu quero falar do valor que um sofrimento tem na nossa vida. Quero ampliar um pouquinho o entendimento, a percepção de que nós temos sobre o sofrimento nas nossas vidas. Todo o processo de santificação, queridos, passa pelo sofrimento. Lembre que santificação é o processo onde Deus vai nos transformando, Ele vai nos levando a termos a nossa imagem e a semelhança de Deus. Lembra que em Gênesis diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que em função do pecado adâmico, do pecado original, nós nos afastamos de Deus. E a partir desse afastamento de Deus, nós deixamos de ter a imagem e semelhança de Deus. Quem controlava a nossa vida até então era o mundo, era a sociedade, era a nossa razão. E a gente foi se distanciando da imagem e semelhança de Deus. Quando nós voltamos para Cristo, o trabalho prioritário de Deus é nos levar de volta a ter a imagem e semelhança de Deus. E Deus faz esse trabalho através do nosso sofrimento. Então, o sofrimento na tua vida não é algo para te causar dor. Sofrimento na tua vida é uma indicação de que Deus está aproveitando esse momento que você está vivendo para te aperfeiçoar. Dia a dia nós temos esse trabalho de Jesus em nós. A cada dia sermos um pouco mais parecido com Cristo, que é a imagem e semelhança de Deus. Haja visto que quem você era quando você conheceu Cristo e quem você é hoje depois que você conheceu Cristo. Você não é mais a mesma pessoa. Talvez você não tenha a percepção do agir e da obra que Deus está realizando na tua vida, mas certamente as pessoas que convivem perto de você, as pessoas que te conheciam e te olham hoje, elas falam de que você é uma pessoa diferente. Quem me conheceu antes de Cristo e me conhece hoje, acha que eu fiquei louco, porque era impossível eu ser hoje a pessoa que eu sou. Uma pessoa que dificilmente briga, que dificilmente se descontrola. E eu era um cara descontrolado e um cara absolutamente desjuizado quando eu não conhecia Jesus. E esse é o trabalhar de Deus no nosso processo de santificação. Olha para a tua vida e veja quantas coisas você fazia e você deixou de fazer. Veja quantas coisas te dava prazer no mundo que hoje não te dá mais. Veja como os seus valores foram transformados. Esse é o processo de santificação que nós vamos aprender na nossa próxima aula. Eu condensei agora a estrutura do curso, vão ser 19 aulas só para falar sobre santificação. Queridos, nós como igreja, nós não aprendermos sobre santificação, esquece bênção. Nós corremos na igreja através de bênção, nós temos que correr na igreja através de transformação de caráter. Lembre sempre que é caráter antes do ministério. Se Deus não transformar o nosso caráter, não tem ministério. Se Deus não transformar o nosso caráter, não tem profissão. Se Deus não transformar o nosso caráter, não tem casamento. Se Deus não transformar o nosso caráter, não tem família. É sempre caráter antes daquilo que nós normalmente pedimos e buscamos de Deus. E nós vamos trabalhar 19 aulas para explicar para você como é que é o processo de santificação. E a minha sugestão, o meu convite é que você venha nessas aulas para que você possa entender qual é o propósito do Espírito Santo na tua vida, qual é o propósito de Jesus na tua vida e qual é a vontade de Deus para a tua vida. Não se questiona se Deus tem um plano para te abençoar ou não, isso é ponto.
O que nós precisamos entender é que qual é a transformação, qual é a área da minha vida que vai ser transformada antes de eu ser abençoado. E a gente não consegue inverter essa equação. Às vezes a gente está buscando por coisas importantes, legítimas para nós, não acontece, eu fico com esse embate de Deus. Eu fico pedindo, eu fico clamando, eu fico orando, eu fico jejuando, eu venho para a igreja pedindo, e Deus está tentando fazer algo antes de te abençoar, que é transformar algo na tua vida que Ele precisa transformar, que talvez esteja distante da imagem e semelhança dEle, e a partir do momento que Ele encontre uma oportunidade de transformar o teu caráter, Ele te abençoa por consequência. A Bíblia diz que nós não devemos correr atrás das bênçãos, porque elas nos alcançarão, e a gente vive desesperado correndo atrás de bênção. E nós temos que correr desesperadamente atrás de transformação do nosso caráter, do nosso coração. Eu tenho que me esforçar para ser um marido melhor para minha esposa a cada dia. Eu tenho que me esforçar para ser um pai melhor para a Júlia todo dia. Eu tenho que me esforçar para ser um pastor melhor a cada dia. É assim que Deus trabalha. Se eu me esforçar para ser um marido melhor a cada dia, eu restauro o meu casamento, eu transformo o meu casamento. Se eu me esforçar para ser um pastor melhor a cada dia, Deus manda pessoas para aqui, para que a gente possa cuidar dessas pessoas. Se eu sou o melhor empresário que eu possa ser na minha vida profissional, Deus vai abençoar. Mas não é a bênção prioritariamente, é o tipo de marido que eu sou, o tipo de pastor que eu sou, o tipo de empresário que eu sou, o tipo de funcionário que eu sou. E é esse o trabalhar de Deus no processo de santificação. E você vai aprender nessa manhã, queridos, que é no sofrimento que Ele te transforma. É no sofrimento que Ele te faz uma pessoa melhor. É no sofrimento que Ele te amadurece. É no crescimento que Ele te fortalece. É no sofrimento que Ele te amadurece. E a gente vai aprender como é que Ele trabalha nesse processo hoje. Primeira coisa que você precisa entender, da onde vêm os nossos sofrimentos? Primeiro, o sofrimento, a gente tem que entender que a gente vive num mundo caído, controlado pelo pecado. Você, ainda que seja santo, você vive num sistema mundano controlado por Satanás. Então não pense que você vai ter vida fácil aí fora. Não pense que você vai ter clientes bater na tua porta. Não pense que você vai ter a tua família naturalmente organizada. Não pense que a tua saúde vai ser uma saúde intacta, porque nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos um mundo onde o pecado controla a sociedade. Então nós temos dois grandes blocos de pessoas que vivem na terra hoje. As pessoas que são salvas e as pessoas que não estão salvas. Então eu tenho de um lado a luz e eu tenho do lado as trevas. E a gente está no meio dessa confusão. Você escolheu Jesus, você está na luz, mas você vive hoje num ambiente povoado pelas trevas. Então você não vai ter vida fácil, porque você está indo numa direção e o mundo está indo em outra direção. Então vai ser tudo mais difícil para você. A boa notícia é que você tem Cristo, e a Bíblia diz que em Cristo você é mais do que vencedor. Então nós temos que entender de que dentro da tua casa, eventualmente, há alguém que ainda está em trevas, que não conheceu Jesus. Tem alguém dentro da sua família que de repente está em trevas porque não conheceu Jesus. No teu trabalho, aonde você estuda, nos teus vizinhos. E são essas pessoas que vão dificultar a tua vida. E são essas pessoas que provavelmente tragam sofrimento para você. Então, o primeiro canal que traz sofrimento para a nossa vida é esse mundo caído e controlado pelo pecado. Uma batalha entre luz e entre trevas. Então essas pessoas que estão em trevas, elas não são o que elas são porque elas são más. É porque elas não têm o que você tem hoje. Qual deveria ser o meu papel, ao invés de brigar ou não perdoar uma pessoa, amar essa pessoa? Para que ela se torne luz como você é luz e ela pare de te apurrinhar. Ela pare de te incomodar. Então são essas pessoas que trazem sofrimento para a tua vida. Trazem dificuldade nos seus negócios. Quer te incentivar a fazer coisa errada para que você consiga ter negócio. Essas pessoas que dificultam a tua volta para o mercado de trabalho. Essas pessoas que fazem com que você não tenha o entendimento daquilo que você quer ter entendimento. Isso é uma luta, é uma batalha espiritual que a gente vive. Então essas pessoas vão te decepcionar, essas pessoas vão te atacar, essas pessoas vão te trair. Porque você vive hoje, ainda que você espiritualmente está no céu, a gente ainda está vivendo uma jornada aqui nessa terra. E essa terra está em Satanás. Então essa é a primeira via
que o sofrimento vem na tua vida. A segunda via são as nossas escolhas, são as decisões que nós tomamos. Nós vivemos aquilo que a gente escolhe viver. Nós temos a consciência de que nós temos hoje essa batalha espiritual, de que a gente tem hoje essa luta entre as trevas e a gente tem escolhas para fazer. As escolhas que eu faço vai determinar a vida que eu vivo. É o processo da agricultura, eu colho aquilo que eu semeio, eu vivo aquilo que eu escolho viver. Então não tem na vida do cristão, queridos, nenhuma surpresa. Se a gente está colhendo algo hoje, muito provavelmente foram escolhas que eu fiz lá atrás, ou omissões que eu tive lá atrás, que hoje está me trazendo o resultado do sofrimento que eu estou vivendo. Então são esses dois caminhos principais que o sofrimento chega na tua vida. Através do mundo caído, através das trevas e através das nossas escolhas. Então você sabe que o sofrimento faz parte da vida. Gostaria de falar algo diferente para você, mas eu não consigo, porque não é verdade. A Bíblia diz que nesse mundo tereis aflições. E que a origem do sofrimento que você está vivendo, que você vai ainda viver, ou ele vem do mundo caído, ou ele vem das suas escolhas. Então perceba que Deus não tem nenhuma responsabilidade naquilo que você está vivendo. Agora Deus permite viver o que você está vivendo, para usar o que você está vivendo, para te transformar. Esse é o processo de Deus. Aí você vai dizer, por que eu estou sofrendo isso? Deus não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala de enfermidade, Deus não tem nada a ver com enfermidade. Enfermidade chegou na vida do ser humano a partir de um pecado lá atrás. Se eu tenho uma enfermidade hoje, se eu tenho algo que eu preciso resolver na minha vida, esse problema não está com Deus. Então, às vezes, a gente responsabiliza ou a gente transfere a responsabilidade que Deus nunca teve, nunca terá em relação ao nosso sofrimento. Deus, como um pai, queridos, Ele de longe quer que você sofra. Mas se a gente não está atento aonde nosso terreno, e se a gente não está atento com as nossas escolhas, as nossas decisões, Deus vai permitir o nosso sofrimento, não para que isso traga dor em nossa vida, mas para que nos ajude a crescer, para que ajude a transformar o nosso caráter. Na medida, então, de que eu tenho um sofrimento e que Deus permita que eu viva esse sofrimento, nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo, aprender a lidar com as circunstâncias que nos trouxeram sofrimento, e a partir dessa experiência, cada vez menos eu me torno vulnerável às circunstâncias que chegam na minha vida. Então, o sofrimento é um instrumento de Deus que Ele utiliza, não é um instrumento de Deus, mas Ele utiliza esse instrumento para transformar o nosso caráter, para que a gente entenda o mundo que eu estou vivendo e para que eu preste atenção nas escolhas que eu estou realizando na minha vida. Então é sempre caráter antes de qualquer coisa na nossa vida. Então, primeira percepção que você tem que ter, querido, se você hoje está sofrendo, se você hoje está angustiado, primeira coisa que você tem que ter consciência, Deus está trabalhando na tua vida. O que Ele está trabalhando na tua vida ou na tua família, qual é o propósito dele, é entre você e Deus. Eu não tenho essa capacidade de dizer isso para você, mas eu posso te garantir de que Deus está trabalhando na tua vida. E não trabalhando no sentido de que Ele gosta que você sofra, mas Ele está trabalhando para te fazer uma pessoa melhor, para te fortalecer, para te amadurecer. Então, nesse cenário que eventualmente você está vivendo, que pense assim, Deus está produzindo algo bom na minha vida. Olha como muda o mindset, olha como é que muda a nossa mentalidade, porque é isso que a Bíblia vai nos ensinar. Então, o sofrimento não é um caos. Eu não preciso me entregar no sofrimento. O sofrimento é um sinal de que Deus está produzindo algo bom na tua vida. Que depois dessa tempestade que não é permanente, você vai passar para o outro lado e você vai ver que você se tornou uma pessoa melhor. Você se tornou um melhor marido, uma melhor esposa. Você se transformou no melhor ser humano para a sociedade. Esse é o processo que Deus utiliza nas nossas vidas. Então, há algo bom acontecendo dentro de você.
Lembra que eu já ensinei isso, de que nós temos duas maneiras de viver a nossa vida. Uma maneira antes de Cristo e outra maneira depois de Cristo. A maneira com que nós vivíamos a nossa vida antes de Cristo é pela razão. Então eu analisava as circunstâncias dentro de um prisma do meu entendimento. Agora, depois que você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, a Bíblia diz que você não vive mais pela tua razão, você vive pela fé. E você vive acreditando naquilo que a Bíblia diz sobre a tua vida, sobre a tua família. E sobre esse processo de Deus utilizar essa ferramenta de sofrimento para te fazer uma pessoa melhor. Qual é o trabalho de Satanás? Ele vai fazer com que você comece a raciocinar uma adversidade que você está vivendo. Ele vai te convencer de que isso é uma verdade, de que isso é uma mentira. E é por isso que toda a Bíblia, a partir do Novo Testamento, a partir dos Evangelhos, diz que nós vivemos por fé. Então, ao invés de você se entregar para a dor do sofrimento, queridos, pense assim: Deus está fazendo algo bom na minha vida. Deus está produzindo algo de valor na minha vida. Há algo de Deus sendo trabalhado no meu interior, para que eu possa ter o meu caráter transformado, para que lá na frente eu saia uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais desenvolvida, para que o sofrimento não cause o impacto negativo que tem causado na minha vida. Nada é para o teu mal. A Bíblia diz que Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle na sua vida quando as coisas estão boas, Deus tem o controle na sua vida quando as coisas não estão boas. Deus continua trabalhando na tua vida. Agora, eu falo por mim, toda a transformação de vida que eu tive foi através da dor. Porque se não é na dor, queridos, se Deus nos desse uma vida perfeita, queridos, com tudo no lugar, nós jamais seríamos transformados à imagem e semelhança de Deus. A gente ia fazer um monte de burrada. Por quê? Nós carregamos dentro de nós o espírito de rebeldia. Quem conduzia a nossa vida antes de Cristo era a carne, eram as nossas vontades, os nossos desejos. Se Deus deixar nossas vontades, os nossos desejos conduzir a nossa vida. E é por isso que Ele permite que escolhas erradas que nós fazemos cause sofrimento nas nossas vidas. E a partir do sofrimento, Ele transforma aquilo que Ele precisa transformar no nosso interior. Eu queria que você me acompanhasse na Bíblia agora. A gente vem em vários versículos que eu quero trabalhar para ter a base bíblica nisso. Eu vou te dar 5 motivos que Deus permite o sofrimento na tua vida. Vai em Lucas 15, do versículo 17 até o 20. Lucas 15. A primeira razão que Deus permite o sofrimento na tua vida é porque o sofrimento gera mudança. Todo sofrimento tem um propósito de gerar mudança na tua vida. Vamos ver. Lucas 15, 17 a 20. 15, 17 diz assim. Essa é a parábola do filho pródigo. E, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Queridos, o que trouxe a consciência do filho pródigo da escolha errada que ele tinha feito? Ele estava morrendo de fome. Então, todo sofrimento, ele gera mudança em nossa vida. O problema é que a gente não gosta de viver o sofrimento, mas ele faz parte de um processo de transformação das nossas escolhas, das nossas decisões. Vocês lembram essa história? Tinha tudo que ele tinha na casa do pai, pediu a sua herança, saiu dissolutamente pelo mundo, se envolvendo com prostituição, gastou todo o seu dinheiro, foi comer comida de porco. A hora que ele estava morrendo de fome, caiu inconsciente. Falei: cara, fiz borragem. Fiz errado, fiz uma escolha errada. Eu vou voltar para o meu pai, eu vou pedir perdão para o meu pai, eu vou voltar para a vida que eu tinha. Então, queridos, uma dica para você. O sofrimento nos ajuda a mudar as nossas escolhas,
ajuda a refletir sobre as nossas decisões. E Deus permite um sofrimento na tua vida porque Ele te ajuda a te motivar a mudar. Tem coisas que eu já fiz na minha vida que eu não quero mais nem pensar em fazer porque eu sei o quanto isso vai doer. Tem assim. Eu já disse isso um tempo atrás, que quando eu morava com a minha mãe, a gente adestrava cachorro, os nossos cachorros, e a gente pegava um pedacinho de comida, colocava na ponta de um fio de telefone, que é nada de choque, só dava um susto nele, e você jogava, falava, não ate lá. Ele ia, comia, tomava um choque e largava. Jogava, ele ia, até que ele não ia mais. E às vezes Deus faz isso com a gente. A gente tem tanto sofrimento, a gente repete o sofrimento, e Deus está permitindo para que a gente mude, para que a gente acorde, para que a gente entenda que isso não vai dar legal, não vai dar um fim bom. Até que a gente aprende com o sofrimento, fala, cara, eu não quero mais sofrer isso na minha vida. Então a primeira razão de que Deus usa o sofrimento é para te motivar a mudar as suas escolhas e mudar as suas decisões. E em amor Ele faz isso, porque Ele sabe que aquilo que você está escolhendo, aquilo que você está fazendo, vai trazer prejuízo para você. Lá na frente você vai ter problema, porque nós vivemos um processo de semear e colher. Não foi assim com a maioria de nós? Não foi o fundo do poço que nos levou para Cristo? Foi assim comigo. Por que Deus permitiu que eu fosse para o fundo do poço? Para que eu tomasse decisões diferentes, para que eu fizesse escolhas diferentes, para que eu pudesse viver algo diferente. Então essa é a primeira motivação de que Deus permite que o sofrimento ele chegue na tua vida. O segundo motivo está em Hebreus 5:8. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Aqui a gente fala de obediência. Por que Deus permite que chegue um sofrimento na nossa vida? Para que nós aprendamos a ser obedientes a Deus. Agora, eu já falei sobre os mandamentos, né? Deus fala, faz isso e não faz isso. Não é porque Deus é ruim, querido. Porque Ele sabe que se você for por esse caminho aqui, você vai ter problema. Então todos os mandamentos de Deus é para o nosso bem. Não é que Ele quer controlar a nossa vida, que Ele quer nos tornar marionetes nas mãos dEle, não. Ele sabe que se eu me envolver com determinadas coisas, quem vai sofrer sou eu. E como meu Pai, Ele quer poupar o meu sofrimento. E quando a gente fala que Deus utiliza o nosso sofrimento para desenvolver a nossa obediência, foi o que aconteceu com Jesus. Hebreus 5:8 diz assim, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Se nós olharmos para a vida de Jesus, em todo o seu sofrimento, Ele sempre foi obediente a Deus. Nós carregamos dentro de nós traços de rebeldia, e todas as vezes que eu permito que a carne conduza a minha vida, ela está me levando para distante de Deus. Carne são os padrões de pensamentos e comportamentos que eu desenvolvi antes de Cristo. A carne, ela é rebelde. A carne sempre controlou a minha vida até os 38 anos de idade. Se eu falar para a carne assim, olha, a partir de hoje você não tem mais... Ela fala, como não tem? Há 38 anos eu conduzi você, você vem falar agora para mim negócio de Deus? Não. Essa é a nossa batalha, essa é a nossa guerra, essa é a nossa luta. E quando nós passamos por um sofrimento, é Deus tratando a nossa obediência, porque a gente sabe aquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode fazer, a gente sabe que a gente tem que crucificar a carne, a gente sabe que a gente tem que renovar os nossos pensamentos, a gente sabe que a gente tem que levar os nossos pensamentos aqui, nós sabemos de tudo isso. Mas às vezes por um deslize, nós permitimos que a carne conduza a nossa vida. E toda vez que a carne conduz a tua vida, pode escrever, é sofrimento. Lembra Jesus no Getsemane? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. O terceiro motivo que Deus permite o sofrimento nas nossas vidas, queridos. O sofrimento nos atrai a Deus. É no amor ou é na dor, né? Sempre que a gente tem um pepino, a gente corre nos braços de Deus. Mas com uma diferença.
Santidade, você vai aprender isso, completa, é amar a Deus de todo o seu coração. Às vezes o nosso amor por Deus é sombreado pelas coisas boas que Ele nos dá. Então sabe aquele negócio, o filho interesseiro, eu era assim com meu pai, né? Meu pai trabalhava na CIF e eu queria ajudar meu pai a fazer compra, né? Que fazer compra? Eu queria que ele comprasse brinquedo para mim. E às vezes a gente está com o pai por aquilo que ele pode nos dar, não por aquilo que ele é. E no sofrimento revela a real natureza do meu relacionamento com Deus. Eu digo que eu amo a Deus por aquilo que Ele é, ou eu digo que eu amo a Deus por aquilo que Ele pode fazer na minha vida? E quando vem, queridos, o fundo do poço, quando vem o desespero, a gente fala, Senhor, eu preciso do Senhor, eu não preciso das tuas bênçãos, eu preciso do teu colo, eu preciso do teu abraço, eu preciso do teu conforto. Mais um motivo que Deus permite que o sofrimento, ele chegue na nossa vida para tirar, eliminar todo o fingimento que nós temos na nossa relação a Deus, queridos. Que Deus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e sobre tudo. Então Deus tem que estar acima daquilo que você precisa, Deus tem que estar acima daquilo que você está buscando. Ame a Deus. E se tem algo hoje, escreva que eu vou te dizer para você, por experiência própria. Se tem algo hoje entre você e Deus, Deus vai tirar. Deus não divide o teu amor com ninguém. Se você tem hoje algo na tua vida que obstrui o teu relacionamento com Deus, quer seja bem material, quer seja saúde, quer seja família, quer seja o que for, Deus tira de você, você vai sofrer até você aprender que amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. É uma maneira de Deus também tratar o nosso caráter. O quarto motivo que Deus permite que o sofrimento chegue na nossa vida, o sofrimento nos ajuda a conhecer e a compreender Deus. Quando nós estamos passando por um processo de sofrimento, a gente começa a experimentar o amor de Deus. Sentir o amor de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus. E só o sofrimento, queridos, faz com que a gente chegue nessa profundidade de relacionamento com Deus. É só quando você não tem mais o que fazer, quando você vem para a igreja, quando você é ministrado, quando ora com você, você sente algo diferente no seu interior, que é a presença, é o amor, o cuidado, o zelo de Deus. Em Isaías 63:9 diz que Deus sofre com os nossos sofrimentos. E é no nosso sofrimento que a gente experimenta o cuidado de Deus. Esse é o quarto motivo de que Deus permite que o sofrimento ele chegue na tua vida. E o quinto motivo, o sofrimento promove a igreja de Cristo. Não sei você, mas eu estou numa igreja hoje por causa do meu sofrimento. É o sofrimento, Deus permite que a gente viva para que a gente esteja na igreja. Apertou o calo, a gente vem para a igreja. Desapertou o galo, a gente vai para o mundo. Então, queridos, pense naquilo que você está vivendo, o nível de relacionamento que você tem com Deus, se você está posicionado na posição que Deus te chamou no corpo de Cristo para ter Deus sobre todas as coisas. Então essa é a quinta razão de que Deus, Ele permite que a gente receba o sofrimento. E não é dele, hein? Lembre, o sofrimento não está relacionado com Deus. O sofrimento é desse mundo e as nossas escolhas. Ele só permite. E uma vez que Ele permite, Ele usa o nosso sofrimento para que a gente possa ter o nosso caráter transformado. E aí quando eu venho para a igreja, olha como Ele transforma o caráter. A gente aprende aqui que o outro é melhor do que eu. Que a vida do outro tem que estar acima da minha vida. Que a necessidade do outro tem que estar acima das minhas necessidades. O que é isso, querido? Transformação de caráter. Não é mais aquela vida egoísta que eu sempre tive antes de Cristo. Não, o meu amor, o meu irmão é mais importante do que a minha própria necessidade. E essa é a igreja que a gente deveria viver e que um dia talvez a gente chegue lá. Por isso que quando as pessoas falam comigo, eu vou falar com você de novo, cara, a gente vai falar quantas vezes for necessário. Porque esse é o papel da igreja. Quando eu tiver caído, você me levanta, e se você estiver no chão, eu te levanto. Muda, querido. Muda a visão que a gente tem das pessoas. Muda o valor que a gente vê na sociedade. Então perceba que, apesar da dor, o sofrimento produz coisas boas nas nossas vidas.
O problema, queridos, é que a gente fica agarrado na dor, a gente despreza o que Deus está fazendo em nós, a gente não está preocupado que a gente vai sair pessoas melhores depois do sofrimento, a gente está preocupado em não sofrer. E é impossível você não sofrer, como é impossível não sofrer. Se eu vivo no mundo caído, se eu trago ainda a carne na minha nova vida com Cristo, se eu tenho um inimigo que é Satanás, que não descansa, esquece, o risco de nós termos problemas é gigantesco. Mas apesar do problema, a Bíblia diz que lá na frente eu saio uma pessoa melhor, porque Deus transforma o meu caráter, transforma o meu coração. Então, primeiro, o teu sofrimento traz mudança na tua vida. Lembra do filho pródigo. Ele foi ter que quase morrer de fome para reconhecer um erro que ele tinha cometido lá atrás. Segundo, Deus desenvolve a nossa obediência. 3, ficamos mais perto de Deus por aquilo que Deus é, não por aquilo que Deus pode nos dar. 4, nos ajuda a conhecer e experimentar o amor de Deus. E 5, nos atrai para uma igreja, para que a gente possa ter a nossa visão e os nossos valores transformados. Então, se o sofrimento é inevitável, ok, eu entendi que eu preciso sofrer para se tornar uma pessoa melhor, como é que eu passo pelo sofrimento? Porque essa é a nossa questão. É que nem aquela coisa, né? Se você vai errar ou não na tua caminhada com Cristo, você vai errar. A maneira assim, como é que você tem a percepção do teu erro? O quanto que o teu erro vai te ajudar a você amanhã errar menos em relação às coisas que você está errando? Então a primeira coisa que você tem que saber, quando você tiver que passar pelo sofrimento, ou se você estiver passando por um sofrimento, Deus sempre vai estar no controle do teu sofrimento. Não importa se o seu sofrimento venha do mundo, não importa se o sofrimento venha das escolhas erradas que você fez. Deus é Deus, inclusive no teu sofrimento. O amor de Deus, ele é infinito, queridos. E tudo aquilo que Ele permite para a tua vida é para o teu bem. É para o bem da tua família. É para o bem da tua trajetória cristã aqui nessa terra. Se hoje você vive um momento de dor, Deus está no controle disso aí. Deus não esqueceu de você, Deus não desviou seus olhos da tua vida, Ele continua olhando com você, olhando para você. Então, se você hoje vive um sofrimento, lembre-se, Deus está no controle. A segunda coisa que você tem que ter no seu coração é que Deus estabelece um limite para o teu sofrimento. Essa coisa assim, eu não consigo, isso aí é historinha da carochinha, isso aí é mentira do diabo na tua mente. Então, primeira coisa, como é que você deve passar do sofrimento? Sabendo que Deus está no controle. Nada sai do controle de Deus. O mundo pode estar caindo nas suas costas, Deus está no controle disso. E está no controle disso para produzir algo bom para a tua vida, para transformar você em uma pessoa melhor lá na frente. E segundo, tudo que você está vivendo hoje está na medida estabelecida por Deus. Foi assim com Jó, certo? Lembra que Satanás foi no terceiro céu e disse assim para Deus, aquele cara lá, o teu servo Jó, ele só te obedece porque você dá tudo para ele. Por isso que ele é bonzinho, porque ele é reto. Deus falou assim, tá bom. Então você pode ir lá, tira todos os bens dele. Não adiantou. Jó continuou sendo fiel. Satanás foi lá de novo e falou, tá vendo? Ele te obedece porque ele tem uma família, ele tem os filhos. Deus falou, tá bom. Então você pode ir lá tirar a família dele. E Jó continuou sendo justo, fiel a Deus. Olha a medida que Deus vai usando. Aí Satanás falou, você tem Jó como servo obediente porque ele tem saúde. E Deus falou, ok, então você tira a saúde dele. E a gente sabe que ele foi, em algum momento, usou caco de telha para poder coçar as suas feridas que ele tinha. Então, queridos, há sempre uma porção de sofrimento que Deus permite que você sofra. Abra 1 Coríntios 10, 13, por favor. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima de que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possas
suportar. Então, a vida está difícil, queridos. É uma medida que Deus sabe que você pode suportar. O que talvez nós precisemos é fortalecer a nossa identidade. O que aconteceu com a minha vida depois de Cristo? Porque eu não posso estar em Cristo hoje, vivendo as mesmas reações que eu tinha quando eu não estava em Cristo. Se isso está acontecendo, se eu estou com os mesmos pensamentos, com as mesmas emoções estabilizadas, eu tenho problema no meu sistema de fé. Eu tenho dúvida de quem é Deus e tenho dúvida na pessoa que eu fui transformado depois de Cristo. Então, o que você está passando, você consegue passar. E depois que você passar, você vai ver qual é a obra, qual é o projeto que Deus estabeleceu através desse sofrimento pontual na tua vida, que é te fazer uma pessoa melhor. Então, nada daquilo que eu vivo, nada daquilo que você vive está além da nossa capacidade de suportar. É uma questão da gente se posicionar como filho aceito e amado de Deus. Agora vai Mateus 11. Mateus 11, de 28 a 30. Mais um escape que Deus nos oferece no nosso momento de sofrimento. Jesus dizendo, Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, perceba, queridos, o cuidado que Deus tem com as nossas vidas. Deus não tem nada a ver com o nosso sofrimento, mas Ele permite que a gente sofra para transformar o nosso caráter. E Ele fala assim, eu te dou na medida que você consegue suportar. Caso você não consiga ou pense que você não consegue, vem perto de Jesus, dá o seu fardo para Jesus, que Jesus vai te ajudar a passar por esse momento de adversidade na tua vida. Agora, o mais extraordinário, vai em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 3 até o versículo 4. Olha quem é o teu pai, querido. Nesse meio, desse caos que eventualmente você está vivendo. Olha o que o apóstolo Paulo diz sobre o nosso pai. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Queridos, Deus é um Deus da misericórdia, um Deus de misericórdia, e Ele diz que Ele nos consola nas nossas tribulações, Ele nos consola nos nossos sofrimentos. Você perceba que o cuidado que Deus tem em relação à nossa vida, queridos. E tudo isso é um trabalho que Ele investe em nossas vidas para nos fazer pessoas melhores. Ele precisa trabalhar, imagino eu, com o coração apertado, porque Ele sabe que o sofrimento ele não é algo que a gente sabe lidar, mas ainda assim Ele escolhe o sofrimento para nos fazer pessoas melhores. E conforme esse processo for se evoluindo, menos sofrimento você vai ter na tua vida, ou menos impacto o sofrimento vai trazer na tua vida. Então o sofrimento que você está vivendo hoje é para te transformar, é para te fortalecer, para te amadurecer. E não tem essa história que você não consegue, a Bíblia diz que você consegue. E se você achar que você não consegue, tem aqui, divide o fardo com Jesus ou pega o consolo de Deus. E aí a gente vê lá em Tiago 1:2, é uma das afirmações mais profundas sobre sofrimento na Bíblia, querido. Tiago capítulo 1, versículo 2. Acharam? Olha o que o Tiago está dizendo para nós em relação ao nosso sofrimento.
Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tiago está dizendo assim para você, queridos, seja feliz no meio dessa adversidade que você está vivendo. Seja feliz nesse sofrimento que se instalou na sua vida. Olha como quebra paradigma no nosso entendimento sobre a Bíblia, queridos. Agora, Tiago não está dizendo isso para que a gente seja feliz por causa do nosso sofrimento. Ele está dizendo para que a gente seja feliz pelos resultados que vão estar associados ao seu sofrimento. Está claro isso? Deus, ele não se alegra de me ver e te ver sofrendo, mas ele se alegra de saber que depois do sofrimento você vai se tornar uma pessoa melhor. E é por isso que Tiago diz assim, cara, fica feliz. Festeje, o mundo está caindo nas suas costas, seja feliz, porque Deus está trabalhando para o teu bem. Para transformar a tua visão, para transformar o teu coração, para transformar o teu caráter. Lá na frente você vai ver que nenhuma tempestade dura para sempre. Nesse processo de sofrimento, Deus está trabalhando em nossas vidas. Um dia eu conversei com um pastor, ele disse assim para mim, eu até escrevi aqui. Luciano, você precisa agradecer a Deus no meio da dor. Diga-lhe que você confia nele. Louve-o pelo que ele pode fazer e pelo que ele está fazendo. Ao fazer isso, as pressões o deixarão. Você receberá uma veste de louvor para substituir um espírito pesado. Sabe o que a gente tem que fazer, queridos? Agradecer a Deus no meio da dor. E não é perguntar para Deus o porquê da dor. Senhor, se é para eu sofrer, que seja feita a tua vontade. Assim como Jesus nos ensinou, que seja feita a tua vontade. Porque eu creio naquilo que o Senhor pode fazer e naquilo que o Senhor está fazendo pela minha vida. Eu creio no teu poder, na tua fidelidade e na nossa relação de pai e filho, Senhor. E como o Tiago disse, alegre-se. É uma mudança de comportamento, é a maneira com que a gente reage diante do sofrimento. O sofrimento não é para te jogar no chão, para te causar dor, não. O sofrimento é para te transformar. Então, esse pastor disse para mim que eu preciso agradecer a Deus no meio da minha dor. E eu faço isso, ou eu consigo fazer isso conscientemente, quando eu associo os resultados do meu sofrimento. O que eu quero dizer para você, queridos, resumindo a palavra nessa manhã, que Deus está cuidando da sua vida. Deus está trabalhando em sua vida. Ainda que aparentemente você não entenda o trabalhar de Deus, mas nós não temos que entender o trabalhar de Deus, a gente tem que aceitar o trabalhar de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Qualquer coisa que você queira fazer além daquilo que Deus está fazendo, de longe não é nada parecido daquilo que Deus está fazendo na tua vida para transformar o teu caráter. E essa questão, quando a gente fala de caráter, parece que mexe um pouco com a gente, né? Isso já é um sinal do espírito de rebeldia que nasce dentro da gente. Quando eu comecei a estudar santificação, comecei a falar de caráter, pô, mas você quer questionar o meu caráter? Eu quero questionar o seu caráter, ou você é uma pessoa perfeita? Aí Deus foi mostrando as minhas mazelas. É verdade, né? Isso aqui não tem nada a ver com Deus. Isso aqui não tem nada a ver com Deus. Isso aqui não tem nada a ver com Deus. Isso aqui não tem nada a ver... É transformação de caráter. A única maneira de Deus te abençoar nessa terra é você entender de que a prioridade dele não é te abençoar, mas é transformar teu caráter. Eu sei, na minha vida, as áreas que ainda precisam ser transformadas. Eu sei, na minha vida, por que ainda vem alguns sofrimentos. Mas mais do que isso, eu sei que Deus está cuidando da minha história. E de que tudo aquilo que eu estou vivendo é para a honra e glória do nome de Deus. E que lá na frente eu vou ser um ser humano melhor. Querido, tudo que Deus quer na tua vida é que você seja um ser humano melhor. Para a tua família, para a sociedade, para o teu ambiente de trabalho. Tudo aquilo que foi construído como razão na nossa vida seja destruído. Deus quer que você perdoe as pessoas. Deus quer que você ouça as pessoas. Deus quer que você seja alguém que restabeleça relacionamento.
Deus quer que você seja alguém que se preocupe mais com o outro do que com a si mesmo. Olha que desafio, queridos. E veja se não tem que ser pelo sofrimento que a gente consegue fazer isso. Caso contrário, a alma continua controlando a nossa vida, a carne continua controlando a nossa vida. E a gente vai produzindo sempre os mesmos resultados. E às vezes a gente não entende por que a gente está vivendo determinadas coisas das nossas vidas. Porque a gente se nega a se submeter ao processo de transformação de Deus. A gente acha que o sofrimento é só para causar dor. Não. O sofrimento não tem nada a ver com Deus, mas Ele usa o sofrimento para nos fazer pessoas melhores, seres humanos melhores. Se você puder ficar de pé, por favor. E aprenda, queridos, nenhum sofrimento é eterno. Nenhuma tempestade na tua vida dura para sempre. Logo isso tudo vai passar. E se você tiver consciência de que Deus está produzindo algo bom em você, ou se Ele está produzindo algo bom através de você, você não vai mais carregar o peso do sofrimento. Você não vai mais permitir que a dor seja potencializada nesse processo de sofrimento que você está vivendo. Então, duas boas notícias para você. Sofrimento é um bem que Deus está realizando em você e que o sofrimento não é eterno. Isso logo vai passar. E que tudo isso que você está carregando, você consegue e pode suportar. Nós vamos louvar, agradecer a Deus por essa manhã, por essa palavra. Eu não sei qual é o tamanho da tua tempestade. Eu não sei o quantos ventos têm batido sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. O que eu sei é que Deus está cuidando de você. Que Deus vai continuar cuidando de você. E Deus sempre vai cuidar de você como um pai amoroso. Entregue-se ao trabalhar de Deus. Entregue-se ao tratamento de Deus. Fala, Senhor, faça a tua vontade, Senhor. Eu sei, Senhor, o que o Senhor está querendo transformar na minha vida e eu tenho aqui empacado o teu processo, Senhor, hoje eu abro mão. E sempre, queridos, o Evangelho não é para o outro, é sempre para nós. É sempre para a minha vida. Então eu estou falando aqui para mim em primeiro lugar. Como ele falou 3 horas da manhã com a minha vida nessa madrugada. Então nunca pense que o Evangelho é para o outro, mas é em primeiro lugar para nós. E eu sei quais são as mudanças que eu preciso ainda realizar na minha vida, como eu sei que cada um de vocês sabe também. Qual é a área da nossa vida que precisa ser transformada. E a minha sugestão, queridos, se você quiser ser abençoado, se você quiser viver uma vida de plenitude, Senhor, faça a tua obra, Senhor. Faça a tua obra, Senhor.